Olá pessoal, eu sou Leonardo Xavier de Oliveira, engenheiro civil, diretor técnico da empresa Fachada Segura, que é uma empresa especializada em fazer projetos da fachada com revestimento cerâmico e dar treinamento também para a equipe técnica da obra e para os fachadeiros. Essa série de vídeos aqui eu estou falando sobre as camadas da fachada. Então, nos vídeos anteriores eu falei sobre a estrutura de concreto armado, os cuidados que nós devemos ter, a alvenaria, o chapisco convencional, o chapisco sobre a estrutura e o aperto, o encanhamento, a região no encontro entre a alvenaria e o fundo da laje, fundo de viga e da laje de escada. Agora eu vou falar sobre o reboco, dar algumas dicas assim, do traço do reboco, sua composição, a espessura, baseado na norma 3755 de 2017, que foi revisada agora, tá? Então, o reboco. A norma fala que o reboco ele tem que ter um traço que tem uma faixa, tá? De 0,55 em volume, ou seja, um volume de cimento, meio volume de cal hidratada e 5 volumes de areia média. Isso é o mínimo. E o máximo de 1,28. É uma faixa. 1,28, ou seja, um volume de cimento, 2 volumes de cal hidratada, CH1, e 8 volumes de areia média. Então, você pode trabalhar na sua construtora usando essa faixa de traço, 1,65 a 1,28, o traço do reboco da fachada. Beleza. Só que a norma, ela fala uma coisa, vai aumentando o seu grau de exigência. O que ela fala, além disso? Continua falando sobre o reboco. O reboco, ele não basta você apenas fazer esse traço. Existem umas características físicas que o reboco deve ter no estado endurecido. Tá? Quais são essas características? Resistência de aderência à tração, o arrancamento do reboco. A norma antiga falava que o reboco deveria ter 0,3 MPa de aderência ao teste de aderência à tração direta, feito com a máquina chamada aderímetro. Só que a nova norma, depois de 20 anos, ela foi mudada, né? Agora em novembro de 2017, a nova norma fala que houve um aumento desta exigência de aderência do reboco. Agora passou de 0,3 para 0,4 MPa. Então, o embolso, ao ser aderido, ele tem que resistir no mínimo 0,4 MPa de aderência, tá? Só que o que acontece? Existe uma incoerência nessa nova norma. Por quê? Quando a norma fala do arrancamento do sistema de aderência, do sistema como um todo, todas as camadas, chapisco, reboco, argamassa colante cerâmica, a norma exige 0,5 MPa. Só que o que acontece? O chapisco com traço 1/3 é muito forte. Dificilmente, se você tiver aqueles cuidados que nós falamos no vídeo do chapisco, irá romper no chapisco. Quando o sistema está coeso, adequado, quando se faz o arrancamento de todas as camadas de uma vez só, rompe no reboco, que é a camada mais frágil. Então, como é que a norma ela exige 0,4 MPa do reboco e do sistema como um todo ela exige 0,5 MPa? Está incoerente. Então, nos meus clientes eu falo, ó, vamos por maior, né? Vamos por maior. Vamos fazer um traço de um reboco que dê 0,5 MPa. Então, fica essa dica aí, tá? Então, se vocês puderem fazer o reboco com a aderência mínima de 0,5 MPa, é interessante. Qual é a outra característica que a norma fala? Aí, essa norma, a 3755 de 2017, que é a atual norma, é novíssima ela exige uma outra característica que não exigia na norma antiga. Ela exige agora a resistência da camada superficial do reboco, dessa camada aqui do reboco, ó. Dessa camada aqui, tá? Porque se o reboco fica muito fraco, se não tiver resistência superficial adequada, ele solta grãos aqui assim, sabe? Solta grãos e pode soltar a cerâmica, né? Então fica a dica. A norma atual, ela exige que a resistência da camada superficial do embolso do reboco, ou seja, da capinha do reboco, tenha que ter 0,5 MPa. Então já acione seus laboratórios para fazer esses ensaios, tanto
teste de aderência do corpo do reboco como da capinha do reboco agora, que é uma nova exigência, tá? E deixa eu me lembrar aqui outras coisas do reboco. O reboco, você para promover, ter um reboco adequado, né? É bom você peneirar a areia para tirar matéria orgânica, resíduos de galho, sujidade, essas coisas que não são interessantes para o reboco, tá? Porque se você tiver um reboco que um torrão de argila passou na peneira ou você não peneirou, e esse torrão de argila ficar impregnado aqui na superfície do seu reboco, o torrão de argila tem a tendência de, quando pegar a umidade, ele expandir. Então, às vezes, tem só uma cerâmica, uma pastilha de porcelana ali 5 por 5 centímetros em cima daquele torrão de argila. Quando o torrão de argila expandir, empurra a cerâmica. Agora, imagina a cerâmica sendo expulsa por causa de um torrão de argila que veio lá da areia, que não foi peneirada ou foi mal peneirada. E essa pastilha cair do 25º pavimento, 34º pavimento e cair no carrinho de bebê que está lá no mezanino e cair na cabeça desse bebê. Olha o prejuízo, tá? Eu estou exagerando, mas a vida real a vida não é mole, pessoal. O risco iminente na fachada, que estão ouvindo uma fachada, um revestimento aderido é muito grande, tá? E eu estou falando isso que pode ocorrer. E aí terá uma perícia criminal, que ocorrerá a morte de um bebê por causa do esplacamento de uma pastilha oriunda da expansão de um torrão de argila que está dentro do reboco. Olha só a problemática, tá? Então, fica a dica para vocês aí sobre o reboco. Vamos falar agora sobre a penúltima camada, que é a argamassa colante.